No Beira-Rio e temos muito a falar a respeito. O Corinthians tem novidades na escalação. O Memphis já tem data para voltar e eu vou te contar sobre isso nesse vídeo. E como vem o Colorado de agora, Ramon e Emiliano Dias. Olha que loucura, o mundo dá voltas, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Antes da gente falar do jogo, deixa eu te dizer que o Memphis Depay treinou finalmente, participou, né? Começou a sua transição física, já está treinando normalmente e a tendência é que até o final de semana participe de mais atividades e esteja à disposição do técnico Dorival Júnior no fim de semana, no sábado, na Neoquímica Arena, diante do Mirassol. Mirassol, sensação do campeonato, clube revelação, inacreditável que faz o Mirassol na sua estreia na Série A, é o melhor estreante de todos os tempos na Série A do futebol brasileiro e por isso não será um jogo fácil. O Mirassol ainda vem de uma derrota, né, para o Atlético Mineiro na rodada passada, né, ainda vai jogar nessa rodada no meio de semana, mas no final de semana perdeu para o Atlético Mineiro, com um jogador a mais, inclusive, estava o Mirassol, numa derrota meio inexplicável, né? Então o Mirassol provavelmente, né, vai querer se recuperar, tem feito os grandes jogos, beliscado pontos, então, e o Corinthians está numa fase muito ruim dentro de casa, né? São 7 jogos consecutivos como mandante sem vencer. Então esse jogo é super importante, o Memphis vai estar de volta, provavelmente não começando o jogo, né? Vamos ter que aguardar, mas estando à disposição do Dorival. Antes tem Inter e Corinthians. Inter e Corinthians com novidades e dos dois lados, tá? E como eu sou um jornalista gaúcho e arquirrival do Internacional, corintianos, tamo junto. Mais do que nunca nessa partida, porque muito me interessa o que está fazendo o Inter. O Inter está numa condição difícil de tabela. Não que o Corinthians esteja numa condição muito melhor. Tá melhor, não muito melhor. Mas o Inter tá, até pela fase, pelo momento que vive. E eu vou te passar exatamente o que está acontecendo, porque eu sou um cara que me informo bem sobre as coisas do meu rival. Então vou dizer para vocês como que o Inter de Ramon e Emiliano Dias vem nesse jogo. Antes, deixa eu te dizer que a KTO estendeu a chance extra para essa semana. Até o dia 5, tá? É até domingo, mas só vale uma vez. Se você fizer nessa quarta-feira, por exemplo, você não pode fazer no final de semana, mas esse é o jogo, tá? Inter e Corinthians, Corinthians e Inter. O que significa isso, Chico? O que é a chance extra? Chance extra é o seguinte, você vai lá e faz a tua aposta, se você der bom, se você acertar, você fatura aquilo que você apostou normalmente, o teu lucro está garantido. Agora, se você errar, a KTO te devolve até R$25 em apostas grátis. Ou seja, se você colocar R$10 e acertar, beleza. Se errar, voltam os R$10. Se você colocar R$25, os 25 voltam. Se você botar 50, vão voltar só os 25, tá? Essa é a regrinha. Mas tem que ser em 3 jogos diferentes, 3 seleções. Então você vai apostar no Corinthians nesse jogo, porque dá para ganhar lá no Beira-Rio e a odds está bacana. Aí você aposta em mais 2 jogos, pronto. Fazendo essas 3 seleções, você tem a possibilidade da chance extra. Só tem que ir lá na aba de promoções e ativar a chance extra, porque aí quando você for fazer a aposta, a seleção da combinada lá de 3, né? Você vai ver, opa, chance extra tá aqui. Você habilita e pronto, fechou. Chance extra na KTO, site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. O link tá aqui na descrição, QR Code na tela, fechou? Gente, o Corinthians tem alguns problemas para esse jogo. O Memphis Depay, por óbvio, já sabemos do André Carrilho, do Rodrigo Garro, do Charles. O André Ramalho também não viajou para Porto Alegre por conta da seu problema, né, no adutor da coxa. Estiramento é o nome correto. E aí, o Dorival Júnior pode manter a sua formatação tática que ele adotou diante do Flamengo, com o Ranieri sendo um híbrido, né, um terceiro zagueiro barra volante, povoando no meio ali com Maicon, Martínez e Bidon, com o Guinegão e Vitinho, provavelmente, né? Eu acho que o Vitinho está na frente dos outros atacantes. Ele poderia testar o menino Kaique, né? Que inclusive os dois já fizeram dupla de titular, né? O Kaique e o Guinegão, mas o Kaique não tem nem entrado nos jogos, né? Então vou imaginar que o Vitinho está na frente, não o Thales Magno, não o Romero. Vou imaginar que o ataque seja Vitinho e Guinegão. E o restante, esse time que eu falei para vocês, aí, com Matheus Bidu na esquerda, Mateuzinho na direita, Hugo Souza no gol. E a defesa com o Choca, que eu acho que foi muito bem, só acabou sentindo, né, no segundo tempo do jogo contra o Flamengo. O Choca com o Gustavo Henrique.
E o Ranieri sendo esse híbrido. Ele pode fazer o Angileri ali, como ele já fez outras vezes? Pode. Só que ele vai ter que tirar um do meio. E eu não abriria a mão do Ranieri, não abriria a mão do Maicon hoje, nem do Bidon, nem do Martins. Eu acho que o time é esse, gente. A tendência de escalação é essa, a menos que o Dorival resolva formatar o time de uma outra maneira. Ele sabe que do outro lado está um ex-técnico do Corinthians, e um ex-técnico recente. O Ramon Dias foi campeão paulista esse ano. Saiu esse ano, no começo do Campeonato Brasileiro, e, portanto, conhece muito bem o elenco do Corinthians. E sabe muito bem o que ele espera. Eu acho que esse é um benefício que o Inter tem. O Inter hoje tem um treinador que conhece muito bem a maneira do Corinthians jogar. Mesmo que o técnico tenha mudado e o Dorival tenha o seu jeito, né? Algumas coisas se modificaram também. Mas o mais curioso é que o Ramon e o Emiliano Dias, eles estão apenas no seu segundo jogo. A estreia contra o Juventude, falar para vocês aqui, corintianos, ela foi animadora para nós, porque o Inter, assim, até teve bem postado defensivamente no primeiro tempo, o jogo foi mais equilibrado, não teve muita coisa e tal. O Inter fez um gol numa primeira chegada, numa falha do Nenê, que perdeu a bola no campo de defesa ainda, e o segundo tempo foi um pandemônio. Por quê? Porque o Thiago Carpini no Juventude leu o jogo melhor do que a dupla Dias. Tirando o Nenê, colocando o Enio, que é um ponta pelo lado esquerdo, e, cara, só deu Juventude. Só deu Juventude. E o Inter meio que não entendeu os movimentos do Juventude, e aí começou a ser atacado, martelado, até que tomou um empate. E não tomou a virada por preguiça, porque o resultado mais justo era o Juventude vencer o jogo. Essa foi a estreia de Ramon e Emiliano. Eles vêm agora para o Beira-Rio e é a estreia deles diante da torcida. E vocês sabem, né, que tem uma relação muito forte, especialmente do Emiliano com a fiel torcida. Ele fez uma tatuagem com a taça do título paulista. Ele, quando o Corinthians ganhou o derby, passou na Copa do Brasil, ele fez postagem lá, né, com o símbolo preto e branco e tal. Ele seguiu vinculado. Ele, inclusive, vai ao Olímpia junto com seu pai, e eles ficam apenas 7 jogos. E ele pede para colocar uma cláusula no contrato que, se o Corinthians o chamasse para ser o treinador principal, o Olímpia tinha que liberar. Só que agora, claro, né, gente, eu tô fazendo aqui um monte de figuras e ilações, mas na verdade a gente sabe que o Emiliano e o Ramon estão lá defendendo o seu emprego hoje, que é uma dupla técnica, né, uma comissão técnica do Inter nesse momento. É claro que eles vão defender o emprego deles, é óbvio, mas tem essa coisa, né? Eles vão reencontrar muitos jogadores, né, que eles tiveram uma relação próxima e tudo mais, então vai ser curioso, vai ser interessante. Claro que eles vão tentar ganhar do Corinthians, até no sentido de provar que eles são bons, né? Que, enfim, que a demissão foi injusta. Então, às vezes até motiva mais o cara, né? A chamada lei do ex, né? Que pode acontecer em relação a técnico. Mas o Inter está com muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. Técnicos e não por acaso, né? Eles trocaram a comissão técnica do Roger Machado para a do Ramon Dias. O Bernabei está de volta, lateral esquerda. E o Aguirre na lateral direita também. Contra o Juventude eles não tinham os dois laterais titulares. O Bruno Gomes, que foi um lateral titular no ano passado, ele sofreu uma grave lesão no primeiro jogo da temporada esse ano e ficou, 8, 9 meses, 9, 10 meses de fora e está voltando hoje, uma lesão grave de joelho. Ele tem condições de 15 a 20 minutos, então se ele entrar vai ser no segundo tempo, mas ele é um cara para... enfim, pode ser usado na lateral, como ele vinha sendo, mas ele é volante de origem, então ele pode ser utilizado no meio também. A tendência é um losango, que é justamente o que o Ramon Dias fazia no Corinthians. Vocês vão lembrar, né? Aquele time maravilhoso do final do ano passado, né? Com o Ranieri ou o Bidon muitas vezes, o Martins, o Carrilho e o Rodrigo Garro na ponta do losango, com o Memphis e o Yuri no ataque. Um time fantástico. Muitas vezes o Bidon ou era um híbrido do Martins ou do Ranieri, né? Ele se alternava ali. Na reta final ele estava jogando no lugar do Martins, na verdade, né? Era Ranieri, Bidon, Carrilho e Rodrigo Garro. O que ele está fazendo lá? Ele está fazendo Luiz Otávio, que é um menino da base, volante, muito bom por sinal, Bruno Henrique pela direita, Oscar Romero, sim, o irmão de Ángel Romero, pela esquerda, e Alan Patrick na ponta do losango. Com uma dupla de ataque, Carboneiro, que é o melhor jogador do time hoje,
e Rafael Borré, que não está jogando absolutamente nada. O Alan Patrick também, nesse primeiro jogo com o Ramon Dias, sumiu, não conseguiu jogar. Não vinha jogando com o Roger, né? Fez 2 gols de pênalti lá e errou o terceiro no Grenal. Mas esse é o time. A questão é, o Bernabé, ele é um cara que tem deixado muitos problemas defensivos. Porque o Bernabé é um ótimo atacante, apoiador, mas atrás não é tão bom assim. Na direita, ele tem agora a volta do Aguirre. E na defesa, o Vitão e a tendência ali ou do Vitor Gabriel ou do Gabriel Mercado, né? Provavelmente o Gabriel Mercado. E o Juninho também está de volta, que é um zagueiro, se ele quiser fazer 3 zagueiros. Mas aí acho que ele iria de Vitor Gabriel. Ou ele tiraria o Bernabé, né? Para deixar daqui a pouco um jogador com mais compromisso tático ali e tal. Enfim, a tendência é que ele faça uma linha de 4, losango no meio e os 2 atacantes. Exatamente como ele fazia no Corinthians. Só que o Inter, cara, tá numa fase terrível, assim, técnica. O Inter vem de uma pancada pro Palmeiras, um 4-1 que foi aquele negócio constrangedor, um 4-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo o time reagiu porque o Palmeiras tirou o pé e aí fez um gol e terminou 4-1. O Grenal em que o time teve 3 pênaltis a favor, 2 que não foram e nem assim conseguiu ganhar o jogo. E tomou 3 gols de um Grêmio que estava começando a se recuperar, mas que não estava fazendo gol em ninguém. Tomou 3 gols, bola aérea falhando, como falhou contra o Juventude. O Inter tem sérios problemas na bola aérea, tem sérios problemas nas coberturas dos laterais e tem sérios problemas de construção, de efetividade, de gol. É um time que tem muita dificuldade de chegar ao ataque. E vai jogar em casa com uma torcida já desmobilizada, tá fazendo até promoção de ingresso para ver se os caras vão, porque assim, ninguém mais está comprando o barulho do Inter esse ano, a gestão lá tá recebendo muitas críticas e o time é 15º. Ok que o Corinthians caiu para 14º com o empate do Juventude com o Atlético Mineiro, mas é que eles já jogaram na rodada, né? O Corinthians ainda não. Então o Corinthians, na verdade, na rodada terminou em 13º e o Inter 15º. Então, cara, eu acho que dá para ganhar. Eu acho que dá para ganhar porque, apesar do Corinthians ter vindo de 2 derrotas, né? Uma pro Lanterna e outra pro líder, o primeiro tempo contra o Flamengo foi maravilhoso. Não dá para repetir esse futebol? Se como mandante o Corinthians está tendo dificuldades, mas fora de casa ele beliscou algumas vitórias contra Ceará, contra o Fluminense, não dá para beliscar contra o Inter? Aliás, o Corinthians muitas vezes se dá bem contra o Inter, mesmo em Porto Alegre. Então eu acho que dá para ir para buscar aqueles pontos que acabaram sendo perdidos, tanto contra o Flamengo quanto contra o Sport, né? Jogos em que o Corinthians poderia ter vencido. Mesmo com desfalques, mesmo com problemas, eu acho que dá para ganhar. O que vocês acham? E, de repente, dependendo das circunstâncias, o empate não seria um mau resultado. Mas acho que tem que chegar lá para vencer. Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima, que significa depois do jogo. Estaremos aqui com a live. E, por favor, tá? Corinthians, vocês têm uma missão. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians. Corinthians que pode perder alguns jogadores para a próxima temporada. João Pedro Tchoca é um jogador aí que vem sendo avaliado por alguns clubes da Europa. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!